Olá, bem-vindos e bem-vindas ao programa Ativa 10K, que quer ajudar você, personal trainer, a faturar mais de R$10.000 por mês, atendendo o público que mais cresce nas academias, né, Guilherme? O público idoso. No programa de hoje, nós vamos falar sobre flexibilidade e nós vamos trazer 2 testes simples, fáceis e baratos para você aplicar com o seu aluno. Para a gente começar a falar sobre os testes, antes disso a gente vai conceituar um pouquinho o que é flexibilidade, que nada mais é que a capacidade de movimentar uma articulação por meio da sua amplitude de movimento máximo, né? E aí a gente começa a pensar, por que é bom ter uma boa flexibilidade, né? Porque ela está relacionada principalmente com a funcionalidade do nosso aluno e do nosso aluno idoso, que tanto precisa dessa funcionalidade, assim como a autonomia dele, né? E por outro lado, ele também tem um risco muito menor de lesão, né? E também de sofrer algum tipo de queda. E a flexibilidade às vezes me parece uma valência que é um pouco negligenciada. Deixada de lado. Deixada de lado, né? E é tão importante para essas atividades de vida diária, né? E se a gente for lembrar, a gente tem 3 variáveis que são chamadas principais quando a gente fala no trabalho com o idoso. A flexibilidade é uma delas. A outra é a força e também o equilíbrio. Então, assim, independente do nível de classificação do idoso, essas 3 variáveis, elas têm que estar presentes na programação de treino e na rotina diária de treino do nosso aluno. A gente vai lembrar um pouquinho lá, mas o que é o nível de classificação do idoso, né? A gente já falou em algumas aulas, mas é importantíssimo a gente saber. O idoso pode ser classificado até em 5, como é que a gente chama? 5 níveis, né? Desde uma pessoa que é da elite física, que pratica esporte, que compete, até aquela que é fragilizada ou que é dependente de uma outra pessoa, né? E independente desse nível do idoso, a gente vai trabalhar sempre com essas 3 variáveis, né? Dando ênfase de acordo com, em algumas delas, né, de acordo com o momento da programação, da periodização que a gente cria, né? Então elas são bem importantes. E a gente sabe, né, Lucas, que com o passar do tempo, no processo de envelhecimento, a gente tem diminuição das nossas capacidades físicas, né? E a flexibilidade é uma delas também, né? Tem um estudo do Dantas, que é de 99, que ele relaciona a flexibilidade com 4 elementos, né? Um deles é a mobilidade, aí que tem a ver com o grau de movimento das nossas articulações, né? O segundo é a elasticidade, que tem a ver com o estiramento elástico muscular que a gente precisa fazer. A plasticidade também, que está ligada ao grau de deformação, né, articular e muscular. E a maleabilidade, que tem relação, né, com as modificações que ocorrem na pele, né? Então aí a gente já começa a ver que com o declínio que a gente tem ao longo do tempo, as modificações que começam a acontecer no nosso corpo e a importância aí, ainda mais, da gente trabalhar com a flexibilidade com o nosso aluno. Mas então, Guilherme, esses 4 elementos, eles vão influenciar a flexibilidade do nosso aluno. Perfeitamente. Tá, e pensando nos testes, para que servem os testes? Bom, os testes vão servir para a gente realmente a gente ver a condição atual do nosso aluno. Por que a gente fala condição atual, né? Porque a gente pode pegar os 2 exemplos ali que eu dei, sendo um idoso da elite física ou um fragilizado, sendo da elite física, por exemplo, com todo um histórico de exercício na vida, de competição, mas quando a gente recebe ele, a gente está avaliando a condição atual dele, para a gente iniciar o trabalho. Depois de um tempo que a gente vai reavaliar e ver se a gente está tendo progressão no nosso trabalho ou não, né? Então é importante para a gente ver essa condição atual do aluno, bem como também ver se ele tem algum tipo de limitação, né? Então por isso é importante a gente está fazendo essa avaliação de flexibilidade. E até, Guilherme, ver disparidades que ele possa ter entre
um lado e o outro. Exato, membros exato. inferiores, daqui a pouco tem uma flexibilidade melhor em membros inferiores, mas pior em membros superiores, enfim. Sim. Então, fazer essa comparação também é importante na avaliação, né? Também caso de lesão, né? A gente pega, por exemplo, um aluno que teve uma fratura no fêmur, né? Um problema no quadril, enfim, certamente ele vai vir com uma diferença também, né, em função da lesão, e a gente faz um trabalho como se fosse um trabalho de reabilitação, né? Numa reavaliação física, quando a gente for reavaliar o aluno, a gente vai avaliar a flexibilidade dele através da amplitude de movimento, e a gente vai conseguir ver se o nosso planejamento de treino está fazendo efeito para ele ou não, né? Está sendo eficaz para a lesão que ele teve. Aí pensando na questão da flexibilidade, que como a gente comentou, um pouco negligenciada, mas pensando nos hábitos de vida, na inatividade física, as pessoas passando muitas horas sentadas em frente à TV, assumindo posturas curvadas, olha o prejuízo que isso não vai tendo para toda a nossa musculatura, articulações, mobilidade, né? Com certeza. E a gente poder avaliar isso e trabalhar em cima disso é de fundamental importância para que o aluno mantenha qualidade de vida, independência, autonomia. Sim. E tem um outro objetivo, né, que a gente tem em avaliar a flexibilidade do aluno, que é faturar 10 mil, faturar 10K. Como assim? Se eu avaliar a flexibilidade dele, eu ganho 10 mil? Por incrível que pareça. Vou começar a avaliar a flexibilidade 3 vezes por aula, agora é isso? Mas aí tu vai perguntar, mas como isso, né? Então, para responder isso, eu vou te fazer uma outra pergunta e fazer uma pergunta já para quem está nos assistindo. Qual colega de profissão, né, a gente pode pensar aqui entre a gente também, que sabe a flexibilidade de ombro do seu aluno? Sabe me dizer o grau de amplitude que o aluno dele tem no ombro direito, no ombro esquerdo, no quadril? Mas isso é importante. Como a gente falou, é extremamente importante quando a gente trabalha com aluno idoso em função da funcionalidade dele. Então, se a gente não souber avaliar isso, souber as necessidades específicas que o nosso aluno tem, a gente está sendo mais um no mercado, né? Então, qual é o objetivo de saber avaliar a flexibilidade do nosso aluno? É a gente se valorizar, é a gente se diferenciar. Então, eu não saberia apontar nenhum colega que faz esse tipo de avaliação. Sim. Só esse fato já mostra que a gente é diferente, né? E aí eu vou puxar a brasa para o nosso lado um pouquinho. Na nossa proposta de avaliação física aqui da Ativa Clube, dentre todas as valências que a gente avalia, consta a flexibilidade, e a gente faz a avaliação da flexibilidade no início do treino, ao longo das semanas, dos meses, e a gente entrega para o nosso aluno um gráfico de evolução. Como assim? A gente coloca ali no Excel, a gente faz o gráfico mostrando. No dia tal, o aluno fez a avaliação, ele estava com tal nível de flexibilidade de ombros. Passados 3 meses, qual o nível que ele está? Ele melhorou, ele piorou, ele se manteve? E a importância do teste, porque se ele se manteve, a gente tem um feedback de que algo que a gente fez não funcionou muito bem. Uhum. Que outras estratégias a gente pode fazer para tentar melhorar isso? Então, é um feedback nosso e é um feedback para o aluno, que eles gostam de receber aquela planilha, que vem aquele gráfico mostrando dia 1º de maio, tinha tanto, dia 1º de setembro melhorou ou piorou, né? Depende da lesão que ele teve, por exemplo. Na verdade eu me confundi, eu queria falar aumentou ou diminuiu, que depende do teste, né? Mas é legal de ver e isso mostra o trabalho que está sendo feito, mostra o resultado que está sendo feito. Deixa claro para o aluno que, olha, o esforço dele está sendo recompensado. Tu está entregando o resultado para ele. Tu está entregando o resultado. E pensa agora, tu falou em feedback que tu dá para o aluno. Imagina se esse aluno pega essa tua comparação, o resultado que tu passou ali, e entrega lá para o ortopedista que atendeu ele. Que daqui a pouco fez a cirurgia nele e está acompanhando de meses e meses a evolução desse aluno. Será que a gente não, vamos dizer assim... Isso é valor, isso é entregar valor, né? Exatamente. E a gente ganha valor também em relação ao profissional que está atendendo o meu aluno também, o médico,
né? E daqui a pouco a gente pode casar uma coisa com a outra aí, né? A gente pode virar uma referência para esse médico. E ele passa a indicar a gente para trabalhar com pacientes dele, né? E quando a gente quer faturar mais de 10 mil, a gente precisa fazer esse network, a gente precisa externar o nosso trabalho, externar os resultados que a gente tem. E esse é um dos conteúdos também que vão ter lá no nosso curso, né? Isso. Parte de marketing, direto, indireto, enfim. Porque não adianta só a gente saber a questão técnica, né? A parte teórica e não externar isso. Né? As pessoas têm que saber, eles têm que enxergar o que a gente faz e o que a gente entrega. Né? Só aproveitando, Guilherme, aproveitando que tu deixou a deixa aqui da estrutura do nosso curso, a parte de avaliação, ela entra no que nós chamamos de parte técnica, que é o segundo bloco do nosso curso, onde a gente explica como fazer as avaliações, como trabalhar em cima delas. E paralelo a isso, no bloco 3, a gente tem o que chamamos de personal empresa, que dentre os conteúdos está estratégias de marketing indireto, que é isso que a gente está comentando aqui. No momento que tu entrega uma avaliação para um aluno, o aluno mostra para o médico, é uma estratégia de marketing indireto, que a gente está divulgando, externando o nosso trabalho também. Então fica só o parênteses aí da nossa estrutura, né? Do nosso pilar do nosso curso. E aí vem aquilo que a gente fala já há algum tempo, né? Que tipo de profissional que você quer ser? Né? Aquele profissional que treina o seu aluno por hobby, que, eu gosto da profissão, o aluno é querido, eu também sou carismático, show de bola. Ou você quer ser um profissional valorizado, que o aluno veja em você que você está entregando resultado para ele e que você está entregando para ele um benefício para a vida dele. É bem diferente, né? Então, a gente começa, a partir dessas questões que a gente levanta, a encaminhar, né, um tipo de profissional que vai chegar depois lá naquele objetivo que a gente quer, que é os 10 mil por mês. Tá, Guilherme, mas sem mais delongas, aqui é uma expressão aqui do Sul, a gente fala, né? Ei, Galdério. Sem enrolar, vamos falar um pouquinho, vamos voltar para a flexibilidade. Mas antes de falar desses dois testes que a gente utiliza aqui, existem outros tipos de testes de flexibilidade que a gente poderia comentar aqui para as pessoas que não conhecem saberem que existem outras possibilidades? O que a gente poderia falar? Sim. Não, existem diversos outros testes, né? E que são bem interessantes. Eu vou trazer aqui mais 3 testes que são mais comuns, né? Que estão presentes aí no nosso dia a dia. E um deles é o banco de Wells, por exemplo. Banco de Wells, né? Não sei como é que se pronuncia corretamente. Eu sempre falei Wells. Não tenho certeza. Bom, mas esse teste é um teste de flexibilidade também, mas ele avalia a flexibilidade de membro inferior, da cadeia posterior e também da coluna, principalmente da região da lombar. Tá? É um teste legal também de fazer, porém, se a gente for pensar, tem alguns obstáculos assim, para a gente estar usando ele. A primeira coisa é que justamente ele avalia só a região inferior do corpo, né? Então, a gente não consegue avaliar a região superior. Uma segunda situação é que ele é um aparelho, vamos dizer assim, um objeto que é grande. Então, assim, se a gente não atender em apenas um lugar, se a gente tiver que se deslocar, atender um aluno de um lado, outro, fica muito difícil, né, carregar aquele objeto junto, né? Nada prático. Não, nada prático. E ainda posso apontar uma outra situação, que é o custo dele, né? Atualmente, ele deve custar, em média, assim, 400, 500 reais. Então, é um custo a mais que o profissional teria. O banco de Wells, a gente sabe que existem alguns estudos que eles relacionam o resultado no banco de Wells à flexibilidade de forma geral do corpo, né? Mas, pensando mais, acredito que seja mais interessante o uso dele realmente na parte da pesquisa, porque na prática, no dia a dia, com o nosso aluno, com aquela pessoa única, exclusiva ali, ele acaba perdendo um pouquinho a função, né? Exatamente. O que a gente fala aqui é para facilitar a vida do profissional, né? Então, pensando nisso, o banco de Wells ele não é muito prático, né? Tem um segundo acessório, objeto, que é este aqui, ó, que é o goniômetro, né? Que é um aparelho super legal. Eu usei muito o goniômetro
Por 2 anos eu participei da escola postural da URGS, a gente avaliava flexibilidade, amplitudes, né, nos alunos, e é um objeto super legal, né, mas ele é barato, ele não é muito caro, então dá para investir nele. Só tem um detalhe específico que a gente tem que ter um treinamento. Então a gente tem que ter prática para estar avaliando o aluno, né? Porque o que acontece, quando eu vou avaliar com gônio, eu tenho que deixar uma haste fixa, né, direcionada naquele membro, né, que eu vou avaliar o aluno, e a outra haste eu devo movimentar. E por vezes, aí que eu digo que tem que ter a prática, pode movimentar as duas, então a gente tem que conseguir fixar uma das hastes, né, para ela não se movimentar junto e a gente não ter um erro ali na medida. Né? Uma outra situação é que quando a gente está fazendo também a medida com gônio, a gente tem que estar cuidando para o aluno não compensar, né, com o lado contrário no qual ele está sendo avaliado. Então estou avaliando lá a amplitude de flexão do quadril, por exemplo, ele não pode tirar a outra perna do chão. Né? E claro, isso exige um olhar aqui mais direto assim, de quem está avaliando. Né? E então ele exige um pouquinho mais de prática. Tá. Guilherme, deixa eu te perguntar, tem alguma situação específica que tu usa com os teus alunos que é interessante esse teste? É bom de fazer também com pessoas que tiveram lesões, né, lesões recentes, enfim, e porque facilita o nosso trabalho e a gente consegue acompanhar a amplitude de movimento com esse aparelhinho, né? Não é à toa que ele é muito utilizado por fisioterapeutas. Bom, um outro acessório que é muito parecido, tem uma proposta bem parecida com o goniômetro, é o flexímetro. Né? E aí a diferença para o gônio, uma é no preço, porque o flexímetro é muito mais caro. Não sei dizer agora quanto que está atualmente, tá? Mas a outra característica dele é que a gente pode fixar ele no corpo. Então facilita, né, na hora de avaliar o aluno. Tá? Então é também um aparelho bem legal de ter para avaliação, né? Só que ele já custa um pouquinho mais. Bom, passado esses 3 testes de flexibilidade, vamos entrar naqueles 2 testes que realmente interessam para a gente, né? Que a gente acaba utilizando muito nas nossas avaliações da ativa, que são os testes de flexibilidade que são mais simples de fazer e não tem nenhum tipo de custo. E a gente pode fazer eles em qualquer lugar, né? Basta a gente ter uma régua ou uma trena e também uma cadeira. Eles são práticos para atendimento domiciliar? Também. Então, e só complementando, né, Guilherme, o alcançar os pés e alcançar as costas, eles são parte do Senior Test, que é uma bateria de testes voltada para o público idoso, que foi proposta por Hickley Jones, e ela é composta por 6 testes, e 2 deles são sentar e levantar e... Alcançar os pés. De novo, alcançar os pés e alcançar as costas. Sentar e levantar também faz parte da bateria, mas não estamos falando dele nesse vídeo. Né? Exatamente. Vamos mostrar para o pessoal então como é que se faz? Qual que a gente faz primeiro? Vamos, já aproveitando que tu está em pé, vamos fazer o teste de alcançar as costas? Beleza. Então assim, ó, é melhor tu posicionar aqui de costas, ó, para a câmera. O que acontece? Aqui, para fazer o teste de alcançar as costas, o Lucas vai passar um dos braços por cima do ombro, tá? Enquanto o outro braço ele vem por trás. E o objetivo é aproximar os dedos médios, tá? Então, ó, tenta aproximar os dedos médios. Pode ser que o resultado seja negativo, se tiver aqui, ó, sobrando espaço. Pode ser que ele seja nulo, zerado, né? Se os dedos médios se tocarem. Ou pode ser que o resultado seja positivo, caso, ó, nesse caso aqui, ele está passando, ó, passou o dedo médio um do outro. Nesse caso, a gente está vendo aqui, ó, medindo, deu mais 2 centímetros. Nesse caso, ele é positivo. E aí, para esse teste, existe uma tabela de classificação de acordo com a idade do aluno. Então, vai dizer se o aluno está numa classificação boa em relação à faixa etária dele, se está ruim, se está na média populacional. E é uma informação bacana de entregar para os alunos. Sempre que eu faço o teste e mostro, olha, está nesse nível, dá para melhorar aqui ou está bom, eu vejo que o retorno é positivo, assim, o pessoal gosta de ver. Né? Não, e mais uma coisa, né? Agora que tu falou sobre isso,
Eu acho que a gente vai estar falando muito sobre isso na avaliação mesmo, nos momentos de resultado da avaliação, do diagnóstico. A gente pode entregar para o aluno esse resultado de duas formas. De três formas. A gente pode falar a primeira forma, que ele melhorou a amplitude de movimento dele, que na primeira avaliação ele teve um resultado mais 2, positivo 2, e lá na reavaliação ele teve, por exemplo, mais 10, ou a gente pode falar, e aí chama muito mais a atenção do aluno, que ele melhorou tantos por cento, né? O percentual de melhora que ele teve nesse período que ele treinou com a gente. Que às vezes pode ser muito mais relevante, Impactante, sem dúvida. Vai chamar muito mais atenção, porque ele não tem noção o que é o mais 2 para o mais 10, são apenas números, né? Agora, quando tu fala em percentual, já chama muito mais atenção, né? Bom, lá no nosso curso, obviamente, a gente vai ensinar com detalhes como é que a gente faz, como é que a gente realiza esse teste, né? Quantas vezes a gente tem que fazer, a gente tem que, daqui a pouco, preparar o aluno antes, ensinar ele a fazer, né? Mas isso aí é lá para a parte do curso, né? E, Guilherme, só aproveitando ainda o teste de alcançar as costas, eu acho legal também que tu não focar apenas no resultado em si, quando tu estiver avaliando. Mas olhar como foi o processo daquele movimento. Por quê? Porque às vezes o aluno ele vai levar a mão lá atrás, nas costas, se eu estou aparecendo aqui, e às vezes ele pode ter uma boa amplitude aqui no ombro, mas daqui a pouco o resultado dele pode estar sendo impactado por uma limitação aqui de rotação interna desse ombro que está por baixo. Então eu acho legal, eu gosto sempre de analisar todo o processo da avaliação, né, para ver se de fato a mobilidade aqui, se é um problema mais no outro ombro, no contralateral, né? E a partir disso, né, estabelecer estratégias que a gente possa trabalhar durante a aula também. E olha que detalhes ricos que tu traz aqui, porque imagina aquela pessoa que não faz avaliação no seu aluno. Quando que ela ia imaginar que o aluno daqui a pouco tem uma restrição, né, ou alguma situação que pode estar restringindo o movimento dele? Né? Então, quando a gente fala ali da importância de fazer uma avaliação para gerar o 10K, tá aí, né? Faz toda a diferença um profissional que sabe as características do seu aluno. E aí tem ferramentas para poder trabalhar com segurança depois. Vai nos auxiliar, né? Vamos mostrar aqui por cima como é que é o teste de alcançar os pés, então. Tá. Para isso, vou pedir para o Lucas sentar, tá? A cobaia sou sempre eu, né? Mas vão ter outros aí que... Sempre eu que fico mostrando minhas limitações de flexibilidade. Bom, então o que acontece? O Lucas vai cruzar as mãos, tá? Ficando uma mão em cima da outra, e ele vai estender uma das pernas, tá? Um dos joelhos. O objetivo é que ele aproxime os dedos médios do dedão do pé, certo? Assim como o teste de alcançar as costas, no teste de alcançar os pés, o resultado pode ser negativo. Ó, se tiver sobrando aqui um espaço entre o dedo da mão e o dedão do pé, ele pode ser nulo, né, ou zero, se tiver tocando o dedão, ou ele pode ser positivo, caso o dedo médio da mão, os dedos médios da mão, ultrapasse o pé. Certo? Pode flexionar o joelho assim, né? Não. Aí não vale. Tá, gente, tem uma série de detalhes, tá? Que fazem parte aí desse teste de flexibilidade, e aí a gente vai estar passando isso também no curso com mais detalhes, com mais tempo. Uma situação importante da gente falar assim, tá, mas ainda naquela situação, corta aí para mim, Lucas, aí na edição, corta. Não, manda para a equipe de edição de vídeo que a gente faz o corte. A equipe da Ativa aí, por favor. Vamos lá, voltando. Bom, voltando um pouquinho àquela questão da importância, né? A gente fez os testes, soube fazer, a gente passa o resultado para o aluno, externa o que a gente está fazendo com ele, explica, né? E lembra que a gente falou da importância de avaliar? Eu tenho um exemplo claro aqui de uma aluna idosa, né, que chegou para mim e ela estava no resultado negativo do alcançar os pés, né? E, claro, ficamos trabalhando um bom tempo, estamos trabalhando até hoje, e atualmente ela já ultrapassa o dedão do pé. E tá, poxa, é um resultado positivo, ok, mas
Para que serve isso? É que tinha uma situação muito específica com ela, que ela reclamava para mim que ela não conseguia botar o tênis nos pés sozinha. Ela tinha muita dificuldade. E agora ela já tem um alcance maior para fazer essa atividade, que está presente, muito presente na atividade, na vida diária dela e de todas as pessoas praticamente, né? Pô, que baita história, né, cara? Porque olha como a gente pode impactar a vida das pessoas, né? Às vezes a gente não se dá conta quão importante é a gente conseguir amarrar os tênis, calçar. Aí às vezes a gente só vai se dar conta disso quando a gente não consegue fazer. Exatamente. A gente conseguir atuar, trabalhar com o aluno de um modo a reverter uma situação dessas, putz, cara, muito legal. E assim, olha o que a gente ganha com isso também. Isso aí valoriza, melhora o nosso ego também. Olha a conquista que a gente conseguiu passar para o aluno, né? Nossa, tu fez ela amarrar os tênis de novo, calçar os tênis, ter autonomia, independência para fazer uma coisa que é simples do dia a dia, né? Não tem preço. Aí, exatamente. Então é isso que a gente questiona, né? Para que serve fazer uma avaliação física? Será que valoriza o nosso trabalho ou não? Será que ajuda a gente a faturar lá os 10K? É claro que sim, né? Então serve como exemplo aí, né? E quem tiver com a gente nessa aí, querendo esse objetivo de chegar lá nos 10K, fica nos acompanhando que a gente vai trazer diversos conteúdos, não só de avaliação física, mas como o Lucas falou antes lá, de formação profissional, né, do personal empresa. Então são várias estratégias que a gente tem na mão para a gente alcançar esse objetivo. Só para finalizar, Guilherme, se você quiser saber um pouquinho mais sobre avaliação física, um pouquinho mais sobre o Senior Test, sobre os testes de alcançar as costas, alcançar os pés, a gente vai deixar o link do nosso e-book, tá aqui na descrição do vídeo, então você pode dar uma conferida lá também, certo? É isso, Guilherme? É isso aí, por aqui hoje. Então tá, gente. Até a próxima, gente. Um abraço, até a próxima. Valeu!